Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo. Jó capítulo 28 ao capítulo 31. O capítulo 28 começa falando sobre a terra e sobre as suas riquezas, como o homem extrai da terra as coisas e como ele muda o curso das coisas na terra. E no versículo 12 e 13 ele fala de dois atributos do Espírito. Em Apocalipse 1,4 fala: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Sabedoria e entendimento, e aonde encontra a sabedoria e o entendimento, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos buscar a sabedoria de Deus. Isaías 11 diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria com entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E a sabedoria de Deus, ela vem somente quando uma pessoa é nascida de novo. Nós somos salvos pela fé. E depois que somos salvos pela fé, temos que pedir a Deus sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5, fala: necessita alguém de sabedoria? Peça a Deus, que a ninguém nega, mas peça com fé, em nada duvidando. O novo nascimento proporciona receber de Deus sabedoria dele. E ele fala: onde vai achar sabedoria e entendimento? Você vai encontrá-la em Deus e na sua palavra, em Jesus Cristo, o Santo. Jó fala: no mais profundo abismo não encontrei sabedoria, nem entendimento. E o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós teremos a sabedoria e o entendimento. Jó fala: não tem jeito de você comprar ela com ouro, o ouro mais precioso, com as riquezas da terra, comprar sabedoria e entendimento. Verso 21, Deus é que sabe o seu caminho, é Ele que prescuta todas as coisas e vê tudo o que há debaixo do céu. E ele encerra falando: o temor do Senhor é sabedoria. Apartar-se do mal é um entendimento. Jó agora começa a relembrar os tempos antigos, quando Deus ainda era meu amigo, e quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando Deus estava com a sua bondosa mão. Verso 12, ele fala: porque eu livrava os pobres, ele socorria os necessitados. Tiago 1,27, a religião pura para com Deus e Pai é essa: amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Em Mateus capítulo 5, verso 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A glória é de Deus, mas você tem que ter boa obra, porque a fé sem obras, ela é morta. Deus quer que, assim como o Filho dele foi, você também seja a bênção. Ame pessoas e não coisas. Verso 15 ele diz: eu fazia de pés para o coxo e de olhos para os cegos. E até quem ele não conhecia, ele socorria. Os que me ouviam ficavam aguardando o meu conselho. Um homem sábio, um homem de posses, um homem bom. Está falando ali para os seus amigos da onça, que ele lembra, ele tem saudade dos tempos quando Deus era amigo dele. Porque na cabeça do Jó, Deus se transformou em inimigo dele. Muitos têm esses olhos de Jó porque não enxergam o reino espiritual. Não sabem que estão no mundo, estão sujeitos às coisas do mundo. O sol nasce sobre justo e sobre injusto. Começa a falar qual é a sua situação atual. A situação que ele perdeu todos os seus filhos, seus bens, está coçando com caco de telo, o mau hálito afasta a mulher dele, e o seu cheiro repugnante afasta os seus irmãos de carne. Os que são mais novos do que eu riem de mim, abominam de mim e me cospem no rosto. Pavores vêm sobre mim, minha glória e minha honra passou. Deus, o Senhor me lançou na lama, eu clamo e o Senhor não me responde. Com a força da tua mão, o Senhor me combate. Mal sabia Jó o que vai acontecer com ele no futuro, guardava o bem, só que me veio só o mal. Esperava a luz, só que me veio escuridão. E a minha flauta em lamentos dos que choram. Muitos que vieram buscar o seu conselho, vendo a situação que ele se encontrava, o acusavam incessantemente. Sua mulher falou: amaldiçoa o seu Deus e morre.
E a resposta dele foi: mulher, eu não soube receber o bem, não vou saber receber o mal. Se é por um acaso, se é louca, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó agora começa a falar da justiça dele, que os seus olhos nunca olharam para outra mulher. Se eu andei em falsidade, se meu pé foi para o engano, então que Deus pese a mão em mim. Ou seja, Jó clama a Deus, a sua justiça diante de Deus, e a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície diante do santo, mas Deus, ele é fiel e ele é justo. No Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o que ele vai fazer na vida de Jó é algo que é citado no livro de Tiago, capítulo 5. Fala assim: vistes a paciência de Jó e o fim que ele recebeu. Então eu não sei o que você passa hoje, mas eu te falo, tenha paciência, tenha esperança. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, 9 e 10, fala que lutas como a sua, sofrimento, a irmandade tem passado pelo mundo, não é exclusivamente seu, e se você olhar para trás, você vai ver alguém pior do que você, para você poder ajudar. No verso 35, ele termina sua defesa e fala assim: tomara alguém ouvisse a minha defesa aqui assinada. Termina o capítulo 31 falando: tomara alguém recebesse a minha defesa, e que o Todo-Poderoso tomara que ele me responda, que meu adversário escreva qual é a acusação sobre a minha vida. Ainda as palavras de Jó. Mas hoje eu quero dizer que os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a sua voz. Não cesse de clamar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala: orai sem cessar. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, usar da prática de oração por todas as pessoas. Jesus Cristo, ele veio. E hoje você tem um advogado, você tem um sumo sacerdote, intercessor. Toda oração feita em nome de Jesus, o Pai vai te ouvir. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo o mal em nome de Jesus. Um grande abraço.